O programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, retorna e nós seguimos falando sobre o Círculo Operadora Integrada de Saúde. O programa tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Segue conosco aqui na bancada do programa a coordenadora da saúde ocupacional do Círculo Operadora Integrada de Saúde, a médica Letícia Zorzi, e agora se juntando a nós também a engenheira de segurança do trabalho, a Renata Mantovani, que também vem para falar um pouco mais sobre um assunto que quem está nas empresas na área administrativa conhece muito bem, o conhecido PPRA. Antes de mais nada, Renata, obrigado por estar conosco, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Tudo tranquilo? Vamos, eu já vou te largar a primeira bomba. Vamos decifrar o que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Certo. Como ele é construído, como ele é implantado dentro de uma empresa? Bom, o PPRA ele é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, tá? É a NR9, né? Onde toda empresa que admite funcionários CLT, ela é obrigada a constituir esse programa, que junto ao PCMSO, que é outra norma regulamentadora da NR7, dita regras de segurança e normas que as empresas devem seguir para os seus operários, trabalhadores, enfim, trabalharem de uma forma segura, né, dentro da segurança, saúde e conforto do trabalho. E como ele é desenvolvido dentro da própria empresa? Dentro da empresa, nós fizemos a avaliação dos riscos físicos, químicos e biológicos, que são a obrigatoriedade do programa, né? Onde os físicos são ruído, radiações de solda, vibrações. A parte dos químicos, toda a parte da indústria química, onde tem solda, solvente, pintura, óleos, graxas, enfim. E os biológicos, né, na parte de limpezas, na parte de hospitais também. E além desses riscos que são obrigatoriedade, a gente também avalia os riscos de acidente, né? Porque hoje a gente até consegue perceber uma diminuição dos riscos de físicos, biológicos e químicos, porque a gente consegue monitorar eles de uma forma mais concreta, e é um aumento do número de acidentes do trabalho também, né? Então a gente avalia também esses riscos de acidente, que são risco de acidente por trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com eletricidade, né? Então existe uma relação muito grande de riscos de acidente que a gente precisa mapeá-los, né, e definir o que fazer, melhorias, para que as pessoas dentro da empresa se sintam seguras e trabalhem com segurança na sua jornada de trabalho no dia a dia. O foco do PPRA é oferecer para o trabalhador e também para a empresa, exatamente, sempre a prevenção. Ele tem caráter totalmente preventivo. Né? É difícil um pouco a gente trabalhar isso nas empresas, porque muitos empregadores eles não conseguem entender isso, né? Acaba sendo muitas vezes um laudo onde a gente faz a verificação dos riscos, diz o que tem que melhorar e tal, e a empresa acaba não fazendo. Há muita resistência por parte de alguns empregadores? Há bastante resistência, mas a gente consegue fazer um trabalho de conscientização também, com treinamentos e tal, que a gente precisa mudar a cultura dentro da empresa. E tem se conseguido um trabalho bacana, né, na nossa parceria com a Letícia, com os técnicos também que participam desse trabalho junto com os funcionários, enfim. Temos conseguido bons resultados, mas a resistência existe e ela é grande. Até porque dentro da empresa é necessário que a empresa também vá se modernizando, vá se adequando, vá se colocando em dia, como a gente diz, para que ela também possa oferecer as melhores condições de trabalho para que o seu quadro laboral possa render o máximo possível. Exatamente. E nesse cenário de crise que a gente vive agora, impossível não falar disso, não existe muito recurso para a questão de segurança dentro das empresas. É uma das áreas que é apontada. Né? Exatamente, é uma área extremamente importante, onde deveria ser uma das primeiras a ter essa disponibilidade de recursos, e nesse momento tudo é cortado. Então não tem recursos para treinamento, não tem recursos para EPI, então a gente tem que cuidar. São obrigatórios os treinamentos? Quantos treinamentos? Uma vez por ano? São obrigatórios os treinamentos, aí vai tudo depender da norma, porque além do PPRA, que é a NR9, a gente tem hoje 36 normas regulamentadoras que a gente precisa articular
todas elas dentro desse PPRA, quando aplicáveis na empresa, né? Tem muitas normas que são específicas para algumas atividades, daí não são aplicáveis em todos os tipos de indústria. Então, dentro dessas outras 36, tem muitas que têm treinamentos obrigatórios, sejam eles de 8 horas, de 20 horas, 40 horas, enfim. Então, dependendo da aplicabilidade da norma, a gente define os treinamentos e as pessoas, então, na empresa vão se qualificar, se capacitar para trabalhar nisso. A gente percebe, Renata Mantovani, engenheira de segurança do trabalho do Círculo Operadora Integrada de Saúde, de que muitas empresas elas têm o seu PPRA bonitinho, no papel está às mil maravilhas, né? Mas, e na prática, daqui a pouco, se no papel diz uma coisa, na prática já não diz a mesma coisa, ou seja, há uma distância muito grande. Se acontecer alguma coisa com um trabalhador e esta empresa não colocou em prática, não executou o que rezava, o que dizia o PPRA, o empregador pode ser punido? Pode ser punido, sim, penalizado. Existe um órgão que fiscaliza isso aí, que é o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho também. O Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho são órgãos que fiscalizam e, nesse momento, eles estão bem atuantes também nas empresas. Bem rígidos. Bem rígidos e eles fiscalizam isso aí. Para cada não cumprimento de alguma legislação dentro de toda essa documentação toda, existem as penalidades, né? Claro que eles dão um tempo, às vezes, para o empregador se adequar dentro da norma. Isso no próprio PPRA a gente estipula um cronograma quando tem ações a serem melhoradas, né? E trabalha com o empregador a concretização desse cronograma. Nem sempre é possível no primeiro momento, porque tem situações, principalmente adequações de maquinários, né, onde entra NR12, que é outra norma bem conhecida. São muitas NRs. E aí a disponibilidade de recursos não é tão imediata assim. Então, às vezes, há uma negociação também com o Ministério, eles dão um prazo para se adequar. Mas, no momento que a gente faz o levantamento dos riscos, elabora toda a documentação e entrega para a empresa, a gente sempre busca esse retorno, né, do empregador e dos funcionários também, porque além da saúde do funcionário, a gente precisa ter essa garantia também do empregador, né? Que ele se sinta confortável com esse trabalho, porque é um trabalho que ele trabalha em conjunto com todo mundo que está dentro da empresa, né? Com certeza. Mais uma questão, os conhecidos EPIs, equipamentos de proteção individual, eles também fazem parte do PPRA? Fazem, lógico que eles fazem parte da NR6, que é uma outra norma regulamentadora, sim, né? Já foi colocada pelo Jair também. E daí, para cada risco que a gente identifica na empresa, né? Então, nós propomos os EPIs adequados, né? Para a neutralização do risco no funcionário durante a atividade com aquele risco, seja ele físico, químico ou biológico. Sim. E de acidente também, trabalho em altura, espaço confinado. Doutora Letícia Zorzi, o Círculo Operadora Integrada de Saúde também tem uma unidade móvel na saúde ocupacional? Mas que barbaridade, hein? Que coisa boa. A unidade móvel então, a gente tem um ônibus e dentro desse ônibus a gente tem todos os exames necessários para a realização dos exames complementares na empresa. Então, a gente tem a audiometria, tem o eletrocardiograma, exame de acuidade visual, os exames laboratoriais, raio-x de tórax, espirometria, avaliação psicossocial e também o atendimento clínico do médico do trabalho. Então, a empresa vai agendar, então, a unidade móvel vai até a empresa com todo esse serviço. Os funcionários não precisam sair da empresa para realizar os exames são feitos e depois a conclusão final, então, é o exame clínico com a liberação do ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que então fecha toda essa, lá no início, PPRA, PCMSO, concluído então com o ASO. Certo. Até porque hoje, com a legislação trabalhista que está presente, para um funcionário ingressar uma atividade laboral numa empresa, é imprescindível. Ele tem que ter o ASO. Sem o ASO, ele não pode ingressar na empresa. Agora, com o E-Social, isso vai ficar muito mais pertinente, né? No sentido de que tu só pode começar se tu tiver o exame, o atestado de saúde ocupacional admissional. Porque ali a Renata avaliou os riscos da função,
são feitos exames para ver se aquele funcionário ele tem a aptidão para realizar aquela tarefa e a gente libera o ASO, então, para a empresa para ela poder saber se ela vai ter que tomar algum cuidado. Por exemplo, uma atividade que tenha risco em altura, um pedreiro, por exemplo, construção civil. O pedreiro, esse funcionário, ele tem todas as condições, tem os exames normais, ele é apto para aquela tarefa, ele pode executar aquela tarefa, só que lá no exame de acuidade visual, por exemplo, ele tem uma visão monocular. Então, visão monocular a gente não pode liberar para trabalho em altura, porque ele perde a noção de profundidade e ele poderá cair e sofrer algum acidente. Perder o equilíbrio. Então, ele é apto para a função. A empresa sabe que ele pode ser pedreiro, mas ele não em altura. Não em alturas. Até um outro termo bastante técnico, o que é o NETP? O NITEP. O NITEP. Isso, é o Nexo Técnico Epidemiológico. O Nexo Técnico Epidemiológico, ele começou, o INSS é que introduziu esse conceito em abril de 2007. Então, o que o INSS faz? Quando um funcionário vai para a perícia, o INSS ele já define lá o CNAE da empresa e o CID. O CNAE, que é o Código Nacional de Atividade, e o CID, que é o Código Internacional de Doença. Ele cruza esses dois, ele cruza essas duas informações e, a partir daí, então, ele vai dizer se tem aquela doença, tem nexo ou não com o trabalho. Então, muitas vezes a empresa ela encaminha como doença, auxílio doença normal. Certo. E lá no momento da perícia, o perito ele define que não, que essa patologia ela tem nexo com o trabalho. Então, ele passa a ser um afastamento previdenciário acidentário. E daí, o que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que recorrer dessa situação, porque isso gera estabilidade para o funcionário quando ele retorna, e também gera recolhimento de FGTS. E lá no final do ano, esse funcionário ele vai entrar lá no cálculo do FAP da empresa. Então, mexe com toda a questão econômica da empresa. Né? Então, ela tem que fazer essa contestação, se julgar exatamente que essa doença não foi do trabalho, e o Círculo também faz isso. A gente, então, baseado em toda essa documentação que a legislação exige, a gente pode contestar junto ao INSS esse NITEP que foi concedido ao funcionário. Certo. Deixa eu fazer uma colocação aqui para a engenheira de segurança do trabalho do Círculo Operadora Integrada de Saúde, a Renata Mantovani. Eu ouço muito as empresas comentarem sobre atividades insalubres. Então, algumas empresas dizem assim, bom, mas na minha empresa eu acabo disponibilizando os equipamentos de proteção individual. Se eu ofereço equipamentos de proteção individual, eu tenho atividade insalubre? Bom, complexo, né? Demais. Temos duas legislações, a NR15, que fala exatamente sobre atividades insalubres, e temos a NR6, que fala dos equipamentos de proteção de segurança. Tá? Então, lá na NR15 são listados todos os riscos onde existem graus de insalubridade, sejam eles médio, máximo e mínimo, né, de 10%, 20%, 40%. E lá na NR6 tem parágrafos que falam que se tu usar o EPI da forma correta e tal, ele vai neutralizar a ação daquele agente insalubre e então o empregador não precisaria pagar a insalubridade. Isso é sempre bastante questionável, né? Discutível. É bem discutível, né? Certo. Então, tem situações mais críticas, tem riscos que já se sabe que não existe EPI que elida, então, o funcionário dele está exposto àquele risco, né? Por exemplo, os riscos biológicos, né? Que existe uma legislação que fala da parte de limpezas e tal, que é bem discutível também. Como a legislação, às vezes, ela não é muito clara, ela deixa interpretações, né? Cada um... Dúbias. Exatamente, né? Certo. Então, esse caso de EPI versus insalubridade
tem que avaliar... Tem vitória para os dois lados. Exatamente. Tem sentenças dadas aos dois lados. Isso aí. Então, tem que avaliar exatamente qual é o risco, qual é o EPI, né? Qual é a eventualidade da exposição, né? Uma coisa é tu trabalhar 8 horas da tua jornada exposto àquele risco, outra coisa é tu trabalhar 1 hora, eventualmente 3 horas. Então, tudo isso a gente precisa avaliar para definirmos uma conclusão, né? Do que se tem ou não a tal da insalubridade. A ideia é não ter, né? A ideia é que a gente trabalhe em ambientes seguros, que a gente trabalhe em ambientes seguros. Saudáveis e confortáveis, para que a gente não precisa ter esses riscos, né? Com certeza. Bom, teríamos muito mais para falar sobre saúde ocupacional, mas enfim, o nosso tempo está chegando ao final também. Eu quero te colocar a palavra final à disposição. Engenheira de Segurança do Trabalho do Círculo, Operadora Integrada de Saúde, Renata Mantovani. Fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigada pela participação. Esse assunto ele é extremamente importante dentro da indústria, né, no geral, demais. E é uma ligação que a gente tem com o empregador e com o empregado, e a gente precisa ter uma transparência nesse trabalho quando a gente está dentro da empresa, né? Que isso que é o que vai valer vai resultar num bom trabalho para a criação do programa de prevenção de riscos ambientais e a implementação dele de fato. Então é bem importante a participação de todo mundo. Obrigado pela presença aqui no programa Cidade Aberta. Até uma próxima oportunidade. Com certeza, obrigada. E também passar a palavra final para a doutora médica, coordenadora da saúde ocupacional do Círculo, Operadora Integrada de Saúde, Letícia Zorzi. Enfim, considerações finais. Fique à vontade. Obrigada. Agradeço o convite e gostaria de deixar bem claro aos empregados, aos empregadores e à sociedade que a saúde no trabalho é o foco principal. O trabalhador tem que chegar no trabalho e voltar para casa com saúde. Tem que atender a sua família e tem que se aposentar com saúde, porque isso é o objetivo principal. É o foco, né? É o foco. Com certeza. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Foram nossas convidadas hoje, no primeiro momento, então, a gerente da Regional Farroupilha do Círculo Operadora Integrada de Saúde, a Regina Chies. Depois também esteve conosco o técnico de segurança do trabalho do Círculo, o Jair Bado. E agora, nos 2 últimos segmentos, a presença da coordenadora médica da saúde ocupacional do Círculo, a doutora Letícia Zorzi, e na reta final também a engenheira de segurança do trabalho, a Renata Mantovani, quando nós falamos um pouco mais sobre a saúde ocupacional, ou seja, a saúde do trabalhador dentro das nossas empresas, das nossas indústrias. É um tema bastante pertinente e sim, o Círculo Operadora Integrada de Saúde aqui em Farroupilha disponibiliza toda essa estrutura, todo esse aparato para você também na unidade na Regional Farroupilha, na Rua Pinheiro Machado, esquina com a Rua da República. É fácil para vocês se localizarem no antigo prédio da Caixa Econômica Federal aqui no nosso município. Procurem o Círculo para ter então todas estas informações também. E não esqueçam que o Círculo Operadora Integrada de Saúde também, além de tudo isso, tem laboratório, tem radiologia, tem o Hospital do Círculo em Caxias do Sul, também tem a Farmácia do Círculo. Quem não tem como referência a Farmácia do Círculo? E aqui em Farroupilha, volto a salientar mais uma vez, com a unidade regional, a estrutura, enfim, a gente falou hoje de uma forma bastante breve de todos os serviços. Fica o convite para você conhecer de perto e conhecer, como a gente diz, em loco, o Círculo Operadora Integrada de Saúde e a sua estrutura em Farroupilha. O programa Cidade Aberta chega ao seu final com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nós ficamos por aqui com a edição de hoje do programa. Muito obrigado a todos pelo prestígio, pela audiência. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós nos reencontraremos com mais uma edição do programa. Até lá, um forte abraço. E você já sabe, Farroupilha na TV é aqui, para nossa TV Cidade.